Olá pessoal, tudo bom com vocês? O assunto de hoje vai ser trigonometria no triângulo retângulo. O que significa a palavra trigonometria? Se observarmos aqui, temos tri, quer dizer 3. Gono, quer dizer ângulo. Metria, quer dizer medida. Então, trigonometria é a medida de 3 ângulos. Conforme observamos aqui na figura, temos um triângulo retângulo, onde nós temos o ângulo reto, 90 graus, e 2 ângulos agudos, menores que 90 graus. No ramo da matemática, estuda-se a relação entre as medidas dos lados e dos ângulos em um triângulo. A trigonometria, ela é muito empregada em várias atividades. Por exemplo, na navegação, na aviação, na topografia e etc. Também ela é indispensável na matemática e na física. Dentro da trigonometria, vamos estudar o cateto adjacente e o cateto oposto ao ângulo agudo. Nós estudamos anteriormente que o triângulo retângulo possui 3 partes. Possui a hipotenusa, que é a linha maior, a hipotenusa, que é a linha maior, representada pela letra A, e possui 2 catetos. Agora nós vamos dar nomes a esses catetos. Até então nós só os chamávamos de cateto. Chamávamos de hipotenusa, cateto e cateto. Agora nós vamos dar nomes a esses catetos. Ou ele vai ser adjacente ou ele vai ser oposto. Vai depender da posição dos ângulos alfa e beta. Então, com relação ao ângulo alfa, nós temos o C, é o cateto oposto. Então, com relação a esse ângulo aqui, esse C aqui, esse cateto, está dizendo que é um cateto oposto. Por que oposto? Porque se observarmos o ângulo, ele está desse lado e o cateto C está desse outro lado. Então, observamos que o cateto C está do lado oposto ao ângulo alfa. O ângulo alfa está aqui e o cateto oposto está do outro lado. Está do lado oposto, contrário ao ângulo alfa. O ângulo alfa está à esquerda e o cateto oposto C está à direita. Por isso que o C é o cateto oposto ao ângulo, porque está de lado oposto. O alfa está à esquerda e o cateto C está à direita. O B é o cateto adjacente. Por quê? Porque se observarmos, né, o cateto adjacente, aqui essa linha, essa semirreta, é o cateto adjacente, o B. Se observarmos, está ligado ao ângulo aqui nesse ponto. O cateto B, que é essa semirreta aqui, está ligado ao ângulo nesse ponto. Por isso que é adjacente. Por quê? Porque está próximo ao ângulo, está colado ao ângulo, está perto do ângulo. A palavra adjacente quer dizer próximo, perto, nas imediações,
Então, por isso que o B, o cateto B, é o cateto adjacente, porque está colado ao ângulo. Ok? Então, com relação ao ângulo alfa, o C é o cateto oposto e o B é o cateto adjacente. Agora vamos ver com relação ao ângulo beta. Como vai se comportar o C e o B. Em relação ao ângulo beta, nós temos que o B é o cateto oposto. Então, em relação ao ângulo beta, veja que o B está em sentido contrário do outro lado ao ângulo beta. O ângulo beta está em cima e o cateto B está embaixo. Está em sentido oposto ao ângulo. Então, o B está em sentido oposto ao ângulo. E o cateto C? O cateto C é o cateto adjacente. Por quê? Observa que o ângulo beta é esse daqui. Veja que o C está ligado ao ângulo aqui, ó, nesse ponto. Então, o cateto C, que é essa linha aqui, essa semirreta, está ligado ao ângulo nesse ponto. Então, está próximo ao ângulo, perto do ângulo, junto do ângulo. Então, ele é o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Ok? E a hipotenusa vai ser sempre a linha maior. A hipotenusa vai ser sempre a maior. Certo? Então, só para esclarecer, alfa, que esse símbolo aqui, é uma letra grega, que no alfabeto grego equivale ao nosso A. Beta também letra grega, que no alfabeto grego equivale ao nosso B. Ok? Então, nós aprendemos aqui agora a localizar o cateto adjacente e o cateto oposto com relação ao ângulo alfa e ao ângulo beta. Ok? Agora nós vamos para um próximo passo. Agora nós vamos estudar o seno, o cosseno e a tangente no triângulo retângulo. Vamos encontrar o seno com relação ao ângulo alfa, o cosseno com relação ao ângulo alfa e a tangente com relação ao ângulo alfa. Lembrando que o seno é abreviado dessa forma, SEN, cosseno, COS, e tangente, TG minúsculo. Então vocês vão encontrar nos livros tanto assim como assim. Tudo bem? Então, para nós encontrarmos o seno do ângulo alfa, nós vamos utilizar uma pequena fórmula. Vamos pegar o cateto oposto e vamos dividir pela hipotenusa. Para encontrarmos o cosseno de alfa, nós vamos pegar o cateto adjacente e vamos dividir pela hipotenusa. Para encontrarmos a tangente, nós vamos pegar o cateto oposto e vamos dividir pelo cateto adjacente. Então, essas são as três formulazinhas
para encontrarmos o seno, o cosseno e a tangente em relação ao ângulo alfa. Vamos fazer agora o que nós fizemos ainda há pouco. Localizar nesse triângulo retângulo o cateto oposto e o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Então, com relação ao ângulo alfa, o cateto oposto em relação ao ângulo alfa, qual é o cateto? É o cateto C, ok? Então, C é o cateto oposto, porque ele está do outro lado, ok? Então, C é o cateto oposto, que nós vamos abreviar da seguinte forma: CO. CO quer dizer cateto oposto, ok? Então, C é o cateto oposto. Qual é o cateto adjacente em relação ao ângulo B? O cateto adjacente é o B, em relação ao ângulo alfa. É o B. Então, o B aqui é o nosso cateto adjacente. Então, vamos simplificar da seguinte forma. Então, cateto adjacente. CA, cateto adjacente. Ok? Então, em relação ao ângulo alfa, nós temos o C como cateto oposto e o B como cateto adjacente. E o A aqui? O A, como eu falei para vocês, é a hipotenusa. Hipotenusa. Então, o A é a hipotenusa. A semirreta maior sempre vai ser a hipotenusa. Então, com base nesses dados que nós fizemos aqui, vamos substituir lá na fórmula. Então, para encontrar o seno de alfa, nós vamos pegar o cateto oposto, ou seja, vamos pegar CO, cateto oposto, e dividir pela hipotenusa. Vamos pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Qual é o cateto oposto lá? O cateto oposto é o C. Então, nós vamos pegar C e dividir pela hipotenusa. Qual é a hipotenusa? É o A. Então, vai ficar C dividido por A. Então, para encontrar o valor do seno de alfa, nós vamos pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, representado aqui pela letra C e pela letra A. Para encontrarmos o cosseno de alfa, vamos pegar o cateto adjacente, CA, e vamos dividir pela hipotenusa, representado pela letra H, aliás. Então, vamos pegar o cateto adjacente, CA, e dividir pela hipotenusa. Mas qual é o cateto adjacente aqui? O CA é o B. Então, vamos pegar B e vamos dividir por H, que é a hipotenusa. Então, A. Então, fica B dividido por A. Para acharmos a tangente de alfa, vamos pegar o cateto oposto, que é o C. Vamos pegar o cateto oposto, CO, dividir pelo cateto adjacente. Vamos pegar o cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto é o C. E o cateto adjacente é o B. Então, esta é a formulazinha. Para encontrar o seno de alfa, vou pegar C, dividir por A. Ou seja, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa, vou pegar cateto adjacente, dividir por H. Ou seja, B dividido por A. E a tangente de alfa, vou pegar cateto oposto, dividir pelo cateto adjacente, vai ficar C
dividido por B. Agora, pessoal, eu vou dar para vocês uma dica super importante para vocês nunca mais esquecerem essas três fórmulas. Nós vamos pegar a título de memorização o nome de um refrigerante muito famoso mundialmente. O refrigerante é a Coca-Cola. Então, nós vamos utilizar essas 4 primeiras letras da palavra Coca-Cola. Para encontrarmos o seno do ângulo, nós vamos pegar as 2 primeiras letras. Para encontrar o seno, nós vamos pegar as 2 primeiras letras da palavra Coca. CO. Observa aqui. Para encontrarmos o cosseno, nós vamos pegar as outras 2 letras. K. Olha aqui elas. K. E para encontrarmos a tangente, nós vamos pegar as letras todas da palavra coca. Coca. Então vai ficar coca. Ok? Então eu pego a palavra Coca-Cola, separo a palavra coca, em cima, no seno vai ficar o co, no cosseno vai ficar o k e na tangente coca. Lembrando que embaixo do CO eu coloco o H, embaixo do CA eu coloco o H. Então essa é uma maneira muito fácil de você não esquecer essas 3 fórmulas. Eu sempre passo para meus alunos essa dica e eles gostam bastante. Facilita muito. Agora nós vamos encontrar, com base aqui no nosso triângulo retângulo, nós vamos encontrar o seno, o cosseno e a tangente em relação ao ângulo beta. Nós encontramos em relação ao ângulo alfa, agora vamos encontrar em relação ao ângulo beta. Outra dica importante para você aqui não perder tempo, quando muda daqui para cá, quando muda o ângulo daqui para esse ângulo daqui, aqui também muda, tá? Tanto o CO como o CA. Nós estávamos fazendo o ângulo alfa, agora nós vamos fazer o ângulo beta. Estamos mudando de posição o ângulo. Esse ângulo, estou saindo do ângulo alfa para o ângulo beta. Então, se eu saio de posição, então esses dois também vão trocar de posição. O que era CO vira CA, o que era CO vira CA, e o que era CA vira CO. Entenderam aí? Então, quando eu mudo do ângulo alfa para o ângulo beta, o que era CO vira CA, e o que era CA vira CO. Ok? Vou apagar aqui agora. Então, vamos observar aqui. Aqui agora nós vamos encontrar em relação ao ângulo beta. Então, qual o cateto oposto em relação ao ângulo beta? O ângulo beta está em cima, o cateto oposto está embaixo. Então, o cateto oposto está embaixo, está do outro lado. O beta está em cima, o cateto oposto está embaixo. Ok? Qual o cateto adjacente em relação ao ângulo beta? O cateto adjacente é o C. Observa aqui. O C está ligado ao ângulo beta nesse ponto. Então, o cateto adjacente é o C. Ok? Está ligado ao ângulo beta. Então, o cateto adjacente é o C. Ok? Então, só é você trocar o CA pelo CO, o CO pelo CA. Ok? Se eu viesse para o ângulo alfa, encontrar o ângulo alfa, aqui eu botava CA, aqui eu botava CO. Quando eu mudo para o ângulo beta, o que era CO vira CA, o que era CA vira CO. Ok? E essa fórmula aqui não muda, ela permanece. O que vai mudar
é aqui, ó. O que vai mudar é aqui, ok? O que vai mudar é aqui. Só as letras aqui, porque essas letras lá para frente elas vão virar números, vão virar valores. Então essas letras vão mudar, ok? Então observa, seno do ângulo beta, agora é beta. Seno do ângulo beta. Seno do ângulo beta. Vai ficar o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, CO sobre H. Qual o CO aqui? CO é o B. CO é o B. A hipotenusa não muda. A hipotenusa é o A. Cosseno do ângulo beta. Vai ficar CA sobre H. Qual o CA aqui? CA é o C. O H também não muda. E aqui, a tangente do ângulo beta vai ficar CO. Qual o CO? COB. COB. Sobre CA. CAC. Então, você observa que a fórmula em si ela não muda. A fórmula em si não muda. O que vai mudar são os valores que estão aqui, ó. Estão na letra. Ok? Vai mudar são os valores. A fórmula em si continua a mesma. Vai ficar sempre para encontrar o seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Para encontrar o cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa. Para encontrar a tangente do ângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? O que vai mudar é a posição do ângulo. A posição do ângulo que vai mudar aqui, ó. Quando é o ângulo alfa, você observa que aqui era outros valores, outras letras. Quando mudou para o ângulo beta, né, as letras são essas. Vão ser esses valores. Tudo bem? Agora nós vamos colocar tudo isso que nós aprendemos aqui em prática. Vamos resolver alguns exemplos para vocês verem que esse assunto é muito fácil. Utilizando o mesmo triângulo retângulo, para vocês entenderem melhor. Aqui ele quer que encontre o valor do seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Depois seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Então, no lugar das letras, vocês observam que agora tem valores. Ok? Tem valores. Então, ele quer o seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa. Então, com base naquela palavrinha daquele refrigerante, vamos montar a nossa fórmula para vocês nunca mais esquecerem. Então, qual é o refrigerante? Coca-Cola. Correto? Então, nós vamos pegar o quê? As 4 primeiras letras da palavra Coca. Então, para encontrar o seno, vou pegar qual letra? Vou pegar as 2 primeiras. Ok? Então, vai ficar CO. CO. Para encontrar o cosseno, vou pegar as outras 2. CA. De cá. E para encontrar a tangente, eu vou pegar as 4 letras. CO sobre CA. Observa, tudo saiu da palavra Coca-Cola. Então não tem como esquecer. Seno, pegar o CO. Cosseno, pegar o CA. Tangente, CO sobre CA. Lembrando que não esquecer de colocar aqui a hipotenusa. H e H. Pronto. Então, a nossa formulazinha está pronta. Mesma coisa aqui.
para encontrar o seno de beta. Aqui não muda. Não muda, vai ser a mesma. Vai ser CO sobre H, CA sobre H, CO sobre CA. Lembrando que CO é cateto oposto. Cateto oposto, hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto oposto, cateto adjacente. Estou abreviando para simplificar. Ok? Então, com base agora que nós encontramos a nossa formulazinha, vamos agora ver quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente aqui. E quem é hipotenusa. Ok? Eu começo sempre, para facilitar, eu começo sempre pelo maior. Qual é o maior aqui? É esse. Concordam? O maior semi-reta é essa daqui, ó. Então, se a maior é essa, então a maior sempre é a hipotenusa. A maior sempre é a hipotenusa. Então, aqui nós temos a hipotenusa. A maior sempre vai ser a hipotenusa. Nunca esqueçam isso. Ok? A semi-reta maior sempre é a hipotenusa. Agora eu vou localizar quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente em relação ao ângulo alfa. Então, em relação ao ângulo alfa, qual é o cateto que está do outro lado? O ângulo alfa está desse lado. Qual é o cateto que está desse lado? É o cateto oposto. Ok? Então aqui eu tenho, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto aqui. CO. Ok? Então o 3 vai ser o cateto oposto. Qual o cateto adjacente? É o cateto que está ligado ao ângulo. Então o cateto adjacente, esse daqui. Então aqui eu tenho o cateto adjacente. Então já localizei aqui a hipotenusa, o CO e o CA. Agora é só substituir aqui na fórmula. O valor de CO, quanto vale CO? CO vale 3. Quanto vale o H? O H vale 5. Pronto. Então o seno de alfa é 3 sobre 5. Ok? Cosseno de alfa, CA. Quanto vale CA? CA vale 4. CA vale 4. Quanto vale o H? Vale 5. Pronto. Cosseno de alfa, 4 sobre 5. Tangente de alfa, CO, que é 3. Opa, desculpem. CO, que é 3, sobre CA, que é 4. Então, tangente de alfa, 3 sobre 4. Muito simples, né, pessoal? Muito simples. Agora vamos para o ângulo B. Vamos para o ângulo B. Então, o ângulo B está aqui em cima. A hipotenusa não muda. A hipotenusa vai ser sempre a mesma em relação ao ângulo alfa e em relação ao ângulo beta. Ela vai mudar se o triângulo mudar de posição. Porque o triângulo não tem só essa posição, ele tem várias posições. Então, a hipotenusa, né, pode ficar aqui, pode ficar aqui, pode ficar aqui. Nesse caso, desse triângulo nessa posição, a hipotenusa é essa daqui. Lembrando que ela muda de lugar. É a linha, sempre a linha maior. Então, em relação a esse triângulo, a hipotenusa não vai mudar, vai ser essa daqui. Bom, em relação ao ângulo beta, qual o cateto oposto? É o cateto que está lá embaixo, do outro lado, ó. Então, em relação ao ângulo beta, o cateto oposto é o que está do outro lado. Então, como falei para vocês, isso vai mudar. O CA vira CO e o CO vira CA. Quando eu mudo de posição o ângulo, quando eu saio do ângulo para o outro, o que era CA vira CO, o que era CO vira CA.
Então, o cateto oposto é o 4 e o cateto adjacente, que está ligado ao ângulo, é o 3. Então, vamos para cá agora. Então, em relação ao ângulo beta, o seno de beta é CO. Quanto vale CO? CO, vale 4. Quanto vale o H? 5. Cosseno de beta, o CA vale quanto? Vale 3. O H, 5. Opa, desculpem. 5. CA, 5. CO. Quanto vale o CO? CO vale 4. Quanto vale o CA? Vale 3. Pronto. Muito fácil, né, pessoal? É só prestar atenção que vocês não vão errar um exercício fácil desse. Agora nós temos esse triângulo retângulo e vocês observam que ele mudou de posição, já é no outro formato. Então ele quer que encontre o seno do ângulo A, cosseno do ângulo A e a tangente do ângulo A. Depois o seno do ângulo B, cosseno do ângulo B e tangente do ângulo B. Observa que a fórmula não muda, é sempre a mesma. O que vai mudar são os valores. O que vai mudar são as posições do cateto oposto e do cateto adjacente e da hipotenusa. Tudo bem? A fórmula é sempre essa, é sempre a mesma. Então vamos analisar aqui, encontrar a hipotenusa, o cateto adjacente e o cateto oposto em relação ao ângulo A. Primeiro o ângulo A. Então, o que eu falei para vocês? Eu localizo primeiro a hipotenusa. A hipotenusa é sempre a semirreta maior. Qual é a semirreta maior? É essa ou é essa? Então nós observamos pelo tamanho da semirreta que a maior é essa daqui. Ok? Observamos também pelos valores dos números. Aqui é 5, aqui é 12, aqui é 13. Então não tem como errar. Então a hipotenusa é sempre a semirreta maior. Ok? Então aqui eu coloco hipotenusa. Aí fica mais fácil substituir lá na fórmula. Bom, então com relação ao ângulo A, qual o cateto oposto? Lembrando que o cateto oposto é o que está do outro lado. O ângulo está em cima, quem está do outro lado, lá embaixo? Quem está lá embaixo? Quem está lá embaixo é o cateto oposto. Quem está lá embaixo é o cateto oposto. Então, CO. E quem está ligado ao ângulo aqui? Qual é a semirreta? Qual a semirreta que está ligada ao ângulo? Está ligado ao ângulo aqui é o cateto adjacente, CA. Bom, de posse dessas informações, já localizamos a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos substituir lá na fórmula. Então é só substituir aqui o valor do CO. Quanto vale o CO? O CO vale 12. Quanto vale a hipotenusa? 13. Cosseno de A, quanto vale o CA? CA vale 5. Quanto vale o H? Vale 13. Tangente de A, quanto vale o CO? CO vale 12. Quanto vale o CA? CA vale 5. Pronto. Esses são os valores do seno de A, cosseno de A e tangente de A. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma calculadora e dividir 12 por 13
depois 5 por 13 e 12 por 5. E vamos colocar os valores aqui. Ok? De posse de uma calculadora, você divide 12 por 13 e coloca aqui. 5 por 13 e coloca aqui. 12 por 5 e coloca aqui. Aí vai ser o valor correto do seno de A, cosseno de A e tangente de A. Certo? Vamos agora encontrar o seno de B, cosseno de B e tangente de B. Certo? Então, eu falei para vocês, quando muda de um ângulo para outro ângulo, quando muda de um ângulo para outro ângulo, o que é que muda? O daqui e aqui, correto? Então, quando muda de um ângulo para outro ângulo, o que era CA vira CO, e o que era CO vira CA. A hipotenusa não muda. A hipotenusa é sempre hipotenusa. Observa aqui. Então, nós temos o ângulo B. Qual o ângulo está do outro lado? Qual o cateto que está do outro lado? O cateto que está do outro lado é esse daqui. Esse está do lado direito e esse está do lado esquerdo. Correto? O ângulo está do lado direito e o cateto oposto do lado esquerdo está do outro lado. Então aqui é nosso cateto oposto. Cateto adjacente, o que eu tenho ligado ao ângulo? Eu tenho ligado ao ângulo aqui, ó, esse cateto. Está ligado ao ângulo bem aqui, ó. Aqui é o nosso ângulo. Aqui é o ângulo. Está ligado ao ângulo aqui. Então está ligado ao ângulo, é o cateto adjacente. Pronto, localizamos já cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Vamos substituir aqui agora na fórmula. Então, seno de B, CO. Quanto vale o CO? CO vale 5. Quanto vale o H? 13. Cosseno de B, CA. Quanto vale o CA? Vale 12. E o H? 13. CO vale 5. E o CA? CA vale 12. Então você vai pegar a calculadora, vai dividir 5 por 13, coloca aqui, 12 por 13 e 5 por 12. São os valores do seno, cosseno e tangente. Ok? Vamos fazer mais um exemplo? Outro exemplo. Você observa aqui que o triângulo já mudou de posição. Então, cuidado, o triângulo muda de posição e nem sempre vai ser aqueles valores que estavam naquela posição. Muito cuidado. Certo? Então, aqui ele quer o seno, cosseno e a tangente do ângulo A. Depois quer o seno, cosseno e a tangente do ângulo C. Ok? Então vamos encontrar logo a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Depois só jogar na fórmula. Então, qual a hipotenusa aqui? Eu localizo logo a hipotenusa. A hipotenusa é sempre a maior. Qual é a maior? É essa ou é essa? A maior é essa daqui. Então essa daqui vai ser a hipotenusa. Então a hipotenusa aqui, a hipotenusa vale 10. Essa daqui é a hipotenusa. Então com relação ao ângulo A, qual o cateto adjacente ao ângulo A? O cateto adjacente é o que está ligado ao ângulo, bem aqui. O cateto adjacente está ligado ao ângulo, certo? Então o cateto adjacente é o 8. Então aqui tem o CA. E o que sobrou? Eu tenho hipotenusa aqui, tem o cateto adjacente aqui, o que sobrou é o cateto oposto. É o cateto oposto, que está do outro lado do ângulo. Certo? O ângulo está à esquerda, o cateto oposto está à direita.
certo? Então nós já temos a hipotenusa, o cateto adjacente, o cateto oposto. Aí você vai substituir aqui agora. Então CO, quanto vale o CO? Vale 6. A hipotenusa vale 10. 6 por 10 vai dar 0,6. Então, cosseno de A, quanto vale CA? CA vale 8. Quanto vale hipotenusa? Vale 10. 8 dividido para 10 dá 0,8. Tangente de A, CO, quanto vale o CO? CO vale 6. O CA vale 8. Então, aí você pega a calculadora e divide 6 dividido para 8, dá 0,75. Agora nós vamos encontrar o seno, o cosseno e a tangente de C. Vai mudar aqui. Eu estou mudando do ângulo A para o ângulo C. Estou mudando do ângulo A para o ângulo C. Então, quando eu mudo de ângulo, muda também aqui, ó. O CA vira CO e o CO vira CA. Quer ver? Observa. O que eu tenho ligado ao ângulo? Tenho ligado ao ângulo duas coisas. Uma delas é a hipotenusa. Estou ligado ao ângulo. A outra coisa que eu estou ligado ao ângulo é o cateto adjacente. O cateto adjacente está sempre ligado ao ângulo. E o que sobrou é o cateto oposto, que está do outro lado do ângulo. Que está do outro lado do ângulo é o cateto oposto. Então lembrem, eu tenho duas coisas ligadas ao ângulo. A hipotenusa ligada ao ângulo aqui e o cateto adjacente ligado ao ângulo aqui. Com relação ao ângulo A, eu tenho a hipotenusa ligada ao ângulo A e o cateto adjacente ligado ao ângulo A aqui. Nós já fizemos o ângulo A. Agora o ângulo B, o ângulo C. Eu tenho duas coisas ligadas ao ângulo C. A hipotenusa e o cateto adjacente. Então, o que era CO vira CA, o que era CA vira CO. Ok? Então, substituindo aqui, o CO, quanto vale o CO? CO vale 8. E a hipotenusa, 10. 8 dividido para 10 dá 0,8. CA, quanto vale o CA? CA vale 6. Hipotenusa, 10. 6 dividido para 10, 0,6. CO vale 8. CA vale 6. Dividindo 8 para 6 vai dar 1,333. Ou seja, uma dízima periódica, uma constante. Ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, dê o like. Se você é novo ou ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, prestigie a nossa aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, sugestão, mande para mim. Eu responderei com o maior prazer. Ok? Então, bons estudos, boa aula e fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.